Olá, boa noite. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, manda apurar possíveis excessos da Justiça Eleitoral e da Polícia em ações dentro de universidades públicas. E o Jornal da Cultura tem muito mais. No último dia de campanha, no rádio e na TV, candidatos à presidência mantêm a troca de acusações. Ciro Gomes gravaria manifestação de apoio a Fernando Haddad. E a atriz Regina Duarte declara voto em Bolsonaro. Candidatos à presidência falam das relações comerciais com a China, hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Se não fosse pelos investimentos maciços da China no Brasil, a crise teria sido pior. Entre as propostas para a educação, Bolsonaro aposta no ensino à distância para o setor rural e Haddad quer ampliar o número de escolas técnicas. Presidente do PSL ataca representante da OEA que falou em uso sem precedentes de fake news nessas eleições. Preso nos Estados Unidos, suspeito de enviar pacotes bombas a políticos e apoiadores do Partido Democrata. Além da eleição, fim de semana em São Paulo tem mostra de cinema com recursos de realidade virtual. E na bancada estão a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia, e o professor de ética e filosofia da USP e Unifesp, Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas vão aguardar só um pouco e você aí de casa também, porque a seguir nós vamos mostrar o último dia de campanha eleitoral no rádio e na TV e as reações dos ministros do STF sobre as ações da Justiça Eleitoral em universidades federais. Aguarde que nós voltamos já já. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Os candidatos à presidência da República, que disputam o segundo turno, tiveram agendas de campanha bem diversificadas. Fernando Haddad passou o dia no Nordeste, fez caminhada pela manhã em João Pessoa ao lado do governador Ricardo Coutinho e à tarde esteve em Salvador, onde se encontrou com o governador Rui Costa e artistas. O candidato do PT mantém a expectativa do apoio declarado de Ciro Gomes. O presidente do PDT, Carlos Lupe, chegou a informar que ele gravaria um vídeo, mas a assessoria de Ciro ainda não confirma. No condomínio onde mora, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro recebeu a visita do deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, cotado para ser ministro-chefe da Casa Civil num eventual governo do capitão reformado. No domingo, o candidato do PSL vai acompanhar a apuração em casa e não dará entrevistas, apenas fará um pronunciamento após o resultado. Até lá, o contato com eleitores é pelas redes sociais, postando vídeos e mensagens. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a atriz Regina Duarte comentou seu apoio ao candidato do PSL e disse que a homofobia dele é da boca para fora. Os dois candidatos também divulgaram os últimos programas da propaganda eleitoral gratuita e mantiveram a tática de ataques ao adversário. Hoje foi o último dia do horário eleitoral no rádio e também na televisão. Neste ano, os meios tradicionais de informação disputaram a atenção do eleitor com isso aqui, o smartphone, principalmente nas redes sociais, que tiveram um papel decisivo nas campanhas. Do ponto de vista estratégico, pensando em estratégia de marketing dos candidatos, aqueles que não deram grande relevância, acho que a gente consegue perceber, inclusive, o resultado dele na urna. Os estudantes Gabriele e Henrique são exemplo de que, nestas eleições, o meio digital fez a diferença. Divididos entre estudo e trabalho, o jeito foi se informar pelo inseparável celular. Eu chego em casa 11h30, meia-noite, então eu não tenho tempo para assistir o debate, ver notícia pelo jornal. Então eu uso o celular como a fonte das minhas informações. Tantos candidatos conseguiam se reportar pelas redes sociais, a gente conseguia ver em tempo real um candidato respondendo, o outro já atacando. Então ali foi um fator crucial para a gente decidir, inclusive, né? Boa noite, Thaís Herédia, professor Renato Janine, muito obrigada pela presença. Thaís. Bom, há poucos dias, né, estamos quase chegando ao dia da votação. O que falar dessa espera do candidato Haddad por apoio
do ex-candidato Ciro Gomes? Professor Renato. Olha, acho que o Ciro declarou o apoio, mas declarou de forma muito, vamos dizer, sem ênfase. Eu penso que já deveria ter dado, até porque o interesse dele é esse. Ele deixou claro que a briga é, sobretudo, com o Bolsonaro, com o que o Bolsonaro representa, que os dois são candidatos do centro-esquerda, ele e Haddad. Então, agora, eu não entendo qual o sentido dele ficar retardando esse apoio, até porque, como o Ciro tem ambições para o futuro, o que tudo indica, ele ganharia se conseguisse, vamos dizer, uma fidelidade, se tivesse, vamos dizer, para o futuro, a possibilidade de dizer: eu apoiei o Haddad em 2018, quero em 2022 o apoio do Haddad, das forças políticas assim. Então, não entendo. Eu realmente não entendo. E você, Thaís, como vê? Não, eu acho que a essa altura do campeonato, se ele não fez até agora, por que ele faria? Né? As pesquisas todas estão mostrando que, apesar de ter havido ali uma mudança, por exemplo, ontem o Datafolha mostrou que caiu a diferença entre um candidato e outro, o favoritismo continua sendo de Jair Bolsonaro, e a coisa das redes sociais, né? Você vê os jovens falando como eles foram afetados por isso, né? Quer dizer, qual seria uma estratégia de apoio do Ciro que fosse capaz de mobilizar as pessoas, de mobilizar os indecisos, por exemplo, a ponto de tirar a quantidade de votos necessárias para o Haddad virar? Assim, estatisticamente, as probabilidades são muito baixas disso acontecer, e eu concordo muito com o professor. Assim, não dá para entender qual é a estratégia dele, se é de curtíssimo prazo, né? Que se fosse uma estratégia de médio e longo prazo, inclusive na travessia do que vai ser o próximo governo, de como se colocar como oposição ou não ao próximo governo, o posicionamento seria importante, porque a fragmentação de uma posição também pode não ser eficiente, né? E, por outro lado, o candidato Bolsonaro continua na sua estratégia de se manter menos exposto, né, ao debate e à exposição realmente das ideias dele, e fica em casa usando a internet para acessar o seu eleitorado e recebendo apoio dentro de casa, né? E, sobretudo, essa novidade grande, quer dizer, Dória se elegeu em parte por um uso absolutamente bem feito do Facebook. Agora, nós saímos do Facebook para o WhatsApp, que é uma rede social secreta, por assim dizer. Quer dizer, enquanto o Facebook, a ideia é você tornar público, a ideia, quer dizer, claro, você pode reservar só aos amigos, a poucas pessoas, mas o efeito Facebook se torna praticamente nulo. Então, quanto mais público o Facebook, melhor. E nisso, o Dória foi brilhante, enquanto o PT não teve a menor noção do que fazer 2 anos atrás. Agora, nesse momento, uma rede social, que é uma coisa pública, mas que ao mesmo tempo é secreta, que são grupos de família, de vizinhos ou outros grupos, dentro dos quais circulam notícias, muitas delas fake, falsas, né? E que não tem, então, uma possibilidade de você revidar, de você discutir, de você expor, isso é um problema. Porque uma coisa muito importante na discussão política democrática é a exposição. É você ter o contraditório, diz uma coisa, o outro responde. Os nossos debates padecem também de dificuldade, porque todo mundo mais ou menos se treinou para o debate. Então, a estratégia é você se aliar com um contra o outro, é atacar a pessoa e não as ideias, etc. Mas pior do que isso é você não ter debate. Muito pior. Eu tenho feito uma reflexão assim com relação ao papel da imprensa nisso, e a minha cobrança pública pelas redes e pelo My News tem sido nessa direção, né? Minha cobrança, por exemplo, ao Paulo Guedes, que é o economista que vai ser provavelmente aí o grande ministro da Economia do Jair Bolsonaro, né? A imprensa tem um papel moderador, né? de moderar o debate, de moderar o interesse. Então, a gente está vivendo um ataque fortíssimo à imprensa, né? Um ataque pessoal, inclusive, dos eleitores contra jornalistas e por aí vai. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas lideranças, o Jair Bolsonaro, ou mesmo Paulo Guedes, os economistas, não se apresentando para este papel moderador das ideias, né? Até para ver uma correção de rumo, porque a exposição, a transparência e o debate, eles ajudam, inclusive, a fazer uma correção de rumo. Se você não tem uma resposta positiva daquilo que foi debatido, você se reposiciona. Você se reposiciona até para dar chance para o eleitor repensar. Mas nem isso aconteceu.
Só voltando um pouquinho às intenções de voto, quer dizer, eu não dou por garantida a vitória do Bolsonaro, e a grande razão é a seguinte: houve uma mobilidade muito grande do eleitorado brasileiro esses anos, não só em termos de poder aquisitivo, com uma nova classe média, de dezenas de milhões de pessoas, mas também porque os referenciais tradicionais, sexo, renda, ensino superior, religião, nem todos eles dão conta das mudanças que houve na sociedade. Então, a gente vê que, embora as pesquisas tenham quase todas a dar resultados parecidos para presidente, elas tiveram grandes falhas nas indicações de candidato a governador nos principais estados. Por exemplo, em Minas e no Rio de Janeiro, houve surpresas estrondosas. Em São Paulo, no último instante, o Márcio França passou à frente do SCAF. Então, a Dilma, de primeiro lugar, passou para quinto, para o Senado em Minas, quer dizer, caiu fora. Então, nós temos hoje, além da dificuldade de representação política, das pessoas não se sentirem representadas pelos políticos, a representação que se faz das intenções de voto também deixa um grande ponto de interrogação. E, então, pode tanto haver ainda mudanças até o dia da eleição, como houve em 2014, quando o Aécio passou à frente da Marina em 2, 3 dias, quanto pode ser que a gente não esteja tendo um retrato fiel. Tudo isso é possível, é a eleição mais obscura que a gente tem. Imprevisível, né? E as eleições do Brasil foram analisadas hoje pelo ministro da Segurança Pública e pela chefe da missão da Organização dos Estados Americanos, que está no país. O encontro foi no Ministério, em Brasília. Além de Raul Jugman e Laura Chinchilla, participaram também outros integrantes da Organização dos Estados Americanos que vieram ao Brasil acompanhar o segundo turno das eleições. Na reunião, o ministro disse que a Polícia Federal já abriu mais de 2.000 inquéritos e prendeu 435 pessoas por crimes eleitorais, mas classificou o primeiro turno como tranquilo. Sobre a votação no Rio de Janeiro, o ministro informou aos emissários da OEA que a influência do tráfico de drogas é um problema histórico do Estado. Depois, garantiu que o Ministério tem agido para combater a disseminação de notícias falsas. Disse para ela que temos feito questão de reafirmar para aqueles que estão na rede, que usam WhatsApp e outros aplicativos, que não há anonimato nas redes sociais. Eu tenho repetido isso. A Polícia Federal, como já demonstramos mais de uma vez, tem capacidade de identificar a autoria de quem cometeu uma fraude, um ataque à honra ou outro tipo de delito nas redes sociais, a como encontrar essa pessoa. O tema das fake news também criou embaraços para a representante da OEA. Ontem, Laura Chinchilla tinha falado que considera o que tem acontecido no Brasil nestas eleições como um fenômeno sem precedentes no mundo. Hoje de manhã, o presidente em exercício do PSL, partido de Jair Bolsonaro, fez duras críticas à organização. Gustavo Bebiano disse ao jornal Valor Econômico que a OEA tem zero de credibilidade e reforçou que a OEA, assim como a ONU, tem um viés globalista esquerdista. As duas organizações não comentaram as declarações do presidente em exercício do PSL. A missão de observadores da OEA apresentará um relatório logo após o segundo turno das eleições, assim como ocorreu na primeira etapa de votações. A Organização dos Estados Americanos avaliou que o primeiro turno ocorreu sem grandes problemas e não encontrou indícios de fraudes que possam ter influenciado o resultado da votação. Como vocês analisam, Thaís, a fala do presidente do PSL, presidente em exercício, Gustavo Bebiano, que disse que a OEA tem credibilidade zero? Olha, esses ataques têm acontecido com alguma frequência aos organismos internacionais, à ONU. A ONU fez aniversário essa semana, 73 anos, em que ela atua com... A ONU é uma grande organização com muitos braços de vários setores, trabalho, direitos humanos, saúde, enfim, meio ambiente, em que ela trabalha para as pessoas, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, até em função da questão lá da dúvida com relação aquele parecer de um comitê da ONU pedindo ali a interferência na questão do ex-presidente Lula e tal,
Mundial, transformaram a ONU numa coisa de esquerda, assim como transformaram a The Economist, o Financial Times. Então, essa coisa taxativa, assim, absolutamente adjetiva de instituições históricas, né, ou sem partido, como é o caso da ONU, ou de viés estritamente liberal, como a The Economist e a Financial Times, eu acho que é um pouco parte dessa histeria surda, né, em que a gente grita e não ouve, ou não se atém à realidade dos fatos para poder desviar o assunto. Eu penso de uma forma muito parecida, quer dizer, me espanta muito que justamente entidades, os jornais liberais, como os dois que a Thais mencionou, totalmente liberais, sem nenhuma simpatia de esquerda. Também podemos dizer que isso converge com visões do Banco Mundial, quer dizer, quem acompanha o que o Banco Mundial faz, que foi tão atacado pela esquerda décadas a fio, vê que uma das preocupações fundamentais do Banco Mundial hoje é com a educação. Ele considera que o principal ponto hoje para o desenvolvimento econômico é a educação. Então, se nós não tivermos um investimento forte na educação, nós vamos ficar para trás. É a crítica que se faz agora ao Brasil, dizendo que desde o período militar, passando mesmo pelos melhores governos, Fernando Henrique, Lula, etc., o investimento, a aposta na educação foi muito insuficiente no Brasil. E aí a gente ouve um possível líder de um governo Bolsonaro defendendo o ensino do criacionismo. Se você tiver criacionismo ou outras coisas na escola, ou como está na plataforma de um grupo político, a Frente Parlamentar Evangélica, o fechamento da CAPES, que é o que garante a qualidade da pós-graduação brasileira, que é o único nível de educação no Brasil que tem qualidade internacional. Tudo isso vai dar um atraso para a economia brasileira enorme. A economia hoje é uma economia do conhecimento. Se você não tiver ciência de verdade, se você não tiver pesquisa, o Brasil tem um número de patentes feitos na universidade que é proporcionalmente 10 vezes mais do que nos Estados Unidos. As nossas empresas não fazem tanta patente percentualmente como fazem nos Estados Unidos. A universidade tem um papel disso. Se você reduz, isso se dá na pós-graduação, isto é, no caminho da CAPES. Então, me preocupa muito, vamos dizer, que justamente o caminho testado e aprovado pelos grandes órgãos liberais no mundo hoje esteja sendo desconhecido por pessoas que certamente não sabem muito bem do que estão falando. E o novo levantamento do Ibope mostra a intenção de voto no segundo turno para o governo de 7 estados. Vamos aos números dos votos válidos. Em Santa Catarina, a comandante Moisés, do PSL, lidera com 59%. Gelson Merizio, do PSD, tem 41%. Reinaldo Azambuja, que concorre à reeleição pelo PSDB, tem 51% dos votos em Mato Grosso do Sul. Juiz Odilon, do PDT, aparece com 49%. Eles estão tecnicamente empatados. No Amapá, João Capiberibe, do PSB, aparece com 53%. Valdez Góes, que concorre à reeleição pelo PDT, tem 47%. Também empate técnico. Wilson Lima, do PSC, tem 64% no Amazonas. Concorrendo à reeleição pelo PDT, Amazonino Mendes aparece com 36%. Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, lidera com 63%. Expedito Júnior, do PSDB, aparece com 37%. Antônio Denarium, do PSL, lidera em Roraima com 54%. José de Anchieta, do PSDB, tem 46%. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, aparece com 55%. Carlos Eduardo, do PDT, tem 45%. A margem de erro das pesquisas nos 7 estados é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, dos 7 estados que nós mencionamos agora, 3 podem ser ocupados por governadores do PSL. Não é um fortalecimento expressivo do partido. É um fortalecimento do partido que já se deu no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, há mais de 50 deputados eleitos, né, é sinal de que essa força ela encontrou ressonância na sociedade e a democracia é assim, a maioria vai lá e escolhe e é assim que se formam as bancadas. O PSL tem ali uma chance de virar a maior bancada do Congresso Nacional.
até por causa da cláusula de barreira, enfim, que os partidos muito pequenos vão ter que se juntar. Existe ali, eles estão contando com isso, que o PSL ultrapasse o PT, que está ali alguns deputados acima, e a mesma coisa pode acontecer no Senado com mais algumas adesões. O fato do partido já iniciar essa frente de mais força com essa eleição, com governos de estados podem não ser tão relevantes, mas que são governadores que podem ter um apoio político importante, faz um tripé relevante do ponto de vista político para esse partido e para a governabilidade do Bolsonaro, né? Sim. E como enxergar esse novo desenho de exercício de poder, Guilherme? É uma eleição de protesto muito forte, tanto que nessa lista que a gente acabamos de ver, vários governadores que pleiteiam a reeleição estão perdendo de longe. Um exemplo típico é o Amazonino Mendes, já não sei quantas vezes ele foi governador ou prefeito lá no Amazonas. Ele está com uma proporção de votos muito inferior ao seu rival. Quer dizer, houve um descontentamento grande com tudo que está aí, seja de qual partido for. E então isso se expressa num voto de protesto. O problema é saber qual a consistência do projeto de quem está protestando. Qual vai ser o resultado de tudo isso? Conteúdo das propostas, né? Debate sobre as propostas, conteúdo das propostas. A gente está vendo ali a formação da turma. Agora, a defesa do que será, do que virá, é que a gente ainda não sabe. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, porque a falta de detalhamento nas propostas para a educação não deixa claro como elas serão aplicadas pelo futuro presidente da República. Além de garantir o acesso à educação, é preciso investir na qualidade do ensino. A Larissa é estudante da rede pública. Aos 14 anos, ela ainda não vota, mas já tem uma opinião formada de como gostaria que fosse a educação no país. Deveria ter escola particular ou escola pública. Sim, o ensino deveria ser igual para todos. Nessa escola particular, os alunos torcem para que o próximo presidente também desenvolva projetos para uma educação sem diferenças. Eu espero que ele realize algumas mudanças que sejam benéficas para todos de modo mais igualitário. Eu acho que o próximo presidente, independente de quem seja, ele tinha que focar mais na parte primária, no ensino primário no Brasil, porque existe um gasto muito superior no ensino superior. Deixando e abandonando o ensino primário. O Brasil já encontrou o caminho para garantir o acesso à educação. Hoje, a cada 10 crianças e jovens, 9 estão na escola. O problema é que dentro da sala de aula, eles não estão aprendendo. A cada 100 crianças com 9 anos de idade, metade não sabe ler. Esse é um dos principais desafios do próximo presidente da República. Entre as propostas para a educação do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, estão a implementação do ensino à distância como alternativa aos alunos que vivem em áreas rurais, a alteração no método de gestão, a revisão e a modernização do conteúdo, além da mudança da Base Nacional Comum Curricular. O candidato do PT, Fernando Haddad, propõe a construção de um novo currículo para o ensino médio, bolsa para jovens em situações de pobreza, mais escolas técnicas federais e a melhora da política de valorização do professor. Para o movimento Todos pela Educação, os programas não estão claros sobre como serão desenvolvidos. Ainda que seja razoável dizer que há uma maior aderência das propostas frente ao diagnóstico e o cenário educacional brasileiro, ainda são propostas que carecem de maior detalhamento e maior entendimento no que diz respeito à sua implementação. Bom, são inúmeros problemas urgentes que precisam ser resolvidos e que foram pouco abordados durante a campanha não presidencial. Olha, primeira coisa, o Ceará criou em 2007 um plano de alfabetização na idade certa. Alfabetização é uma coisa do município. O governo do estado, Cid Gomes, na época, decidiu colocar o Estado nisso para apoiar os municípios, fazer cartilha, formar professor alfabetizador, que é uma coisa difícil de ter bem feita hoje, e teve um êxito muito grande. Isso levou, em 2013, o governo nacional a criar um pacto nacional de alfabetização na idade certa. Quando eu estava no MEC, nós vimos os dados. A coisa estava indo, mas estava com falhas. Não chega a ser metade que não sabe ler. O
que você tem ao final, aos 8 anos de idade, completar 3 anos, você tinha 22% que não sabiam ler e entender um texto. 35% que não sabiam escrever um texto que entendessem. E 57% sem a matemática. É um dado assustador e que é resultado de séculos de, como diz o Darcy Ribeiro, apareceu antes na tela, né, que a falha da educação é um projeto no Brasil, isso não está por acaso. Agora, o bom é o seguinte, um ministro dedicado da educação, ele tem o plano de alfabetização na idade certa construído, ele tem que elaborar, tem que melhorar, tudo mais. Então, isso dá para a gente alfabetizar todo mundo adequadamente ao longo de um mandato. O outro problema é que você precisa de uma formação de professores. Quando se fala em valorização de professores, são duas coisas. Você tem que formar melhor, inclusive na alfabetização, e você tem que tornar a carreira atrativa, o que implica dinheiro, salário melhor e também retomar o prestígio que a carreira já teve. Quando você tem salas de aula em que quase nenhum aluno quer ser professor no futuro, imagina o respeito e a admiração que eles têm pela pessoa que está dando aula. Isso é um problema sério. São esses os dois pontos cruciais, eu acho. Thaís. O que mais faltou nessa campanha, eu acho que para todas, tanto para governadores quanto para a presidência da República, foi o como, né? Como fazer. As ideias apareciam de todos os jeitos, né, para a economia, para a saúde, para a segurança, né? Quer dizer, a expectativa das pessoas, estamos todos exaustos da violência urbana, né? A gente está com medo mesmo de andar nas ruas no Brasil, porque a violência se escalou, e com a educação não foi diferente, né? E a educação ficou ali extremamente marginalizada, com coisas muito superficiais, então, e falta o como, porque não é só pensar, o governo federal não manda dinheiro para alfabetização, por exemplo, como o professor lembrou aqui. Os estados também estão com problemas gravíssimos de dinheiro e os municípios também, né? Então, assim, o como vai fazer toda a diferença, porque vai precisar fazer limonada sem limão, né? E vai ter que fazer. Um planejamento sério e possível, viável. Gestão, exatamente. Gestão do orçamento público. Ministros do STF e a presidente do TSE criticaram as ações da Justiça Eleitoral em pelo menos 17 universidades públicas de 7 estados. As operações tinham como objetivo investigar denúncias de campanhas político-partidárias dentro das universidades. Na Paraíba, computadores e HDs, além de panfletos intitulados Manifesto em Defesa da Democracia e da Universidade Pública, foram apreendidos na Universidade Federal de Campina Grande, por ordem do juiz eleitoral Horácio Ferreira de Melo Júnior. Ele disse que houve propaganda eleitoral irregular a favor do candidato do PT, Fernando Haddad. Eles foram lá e tomaram as medidas necessárias para preservar o ambiente acadêmico da vinculação política em qualquer candidato. Na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, uma faixa do prédio da Faculdade de Direito contra o fascismo foi retirada por um agente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Estudantes e professores classificaram a ação como injusta e colocaram uma faixa escrito censurado no lugar. No Rio de Janeiro, estudantes protestaram hoje em frente ao prédio do TRE contra as ações da Justiça Eleitoral. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, afirmou que a corte vai apurar eventuais excessos que possam ter sido cometidos pela Justiça Eleitoral. A atuação do poder de polícia, que compete única e exclusivamente à Justiça Eleitoral, há de se fazer com respeito aos princípios regentes do Estado Democrático de Direito. Pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal também se pronunciaram. Em nota, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, afirmou que o STF sempre defendeu a autonomia e a independência das universidades, o livre exercício do pensamento e de manifestação pacífica. O ministro Gilmar Mendes pediu tolerância e defendeu cautela em ações em universidades para coibir propaganda irregular. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou em conferência que não se pronuncia sobre casos concretos, mas que acredita que a polícia só deve entrar em uma universidade se for para estudar. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que a universidade é campo do saber e que a interferência no saber é de regra indevida. Em nota, a OAB defendeu o direito de livre manifestação e afirmou que as universidades devem ser respeitadas como espaço autônomo de promoção de debates e discussões.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que apresentará uma ação no STF. Que estou ajuizando ainda hoje uma arguição por descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar para restabelecer a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, tanto de estudantes quanto de professores, a liberdade de cátedra no ambiente das universidades públicas brasileiras. Hoje, um corpo foi encontrado dentro de um carro na frente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O homem foi identificado como Maurício Venâncio e tinha marcas de tiros. Ele estava em um carro parado na frente da Faculdade de Direito. A Polícia Militar encontrou a vítima após receber uma notificação de que um carro roubado estava abandonado no local. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar nas investigações. Bom, voltando à questão da ação da justiça dentro das universidades, o ambiente acadêmico é um espaço de livre circulação de ideias e certamente de ideias políticas, ainda mais nesse momento que nós estamos. Houve excesso por parte da justiça? Tudo indica, a Procuradora-Geral tem toda a razão. Você tem liberdades que estão na Constituição. Liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de ensino, liberdade de pesquisa. Isso não pode ser violado. Então, se a lei eleitoral ou se a jurisprudência eleitoral extrapolou a ponto de considerar que uma faixa contra o fascismo, que não tem o nome de nenhum candidato colocado, uma história também que eu li no jornal, de que uma faixa protestando contra a impunidade dos assassinos da Marielle Franco, que também foi retirado. Então, nada disso é campanha eleitoral. Isso daí são afirmações pelo Estado democrático de direito. Agora, defesa da democracia, da universidade pública, são debates também. Quer dizer, você não pode coibir o debate. O que me lembrou, uma das frases de um dos ministros aí, foi um episódio da UNB, na Universidade de Brasília, invadida pela ditadura, faz o quê? 30, 40 anos, e um reitor que disse, na universidade só se entra pelo vestibular. Então, acho que é isso, não é para a universidade ser invadida desse jeito por uma polícia do pensamento. Não, é o que o ministro Barroso falou, né? Olha, gente, eu acho que quem está discutindo aqui os riscos da democracia, né? E aí eu não estou falando de um deputado, de um lado ou de outro lado, de qualquer que seja, porque a radicalização ela é geral. As pessoas estão confundindo liberdade individual com medo de sair na rua e ser assaltado. A liberdade individual, ela é a liberdade de se expressar, ela é a liberdade de discordar, ela é a liberdade de se reunir com quem concorda com você ou com quem discorda de você. E a universidade sempre foi e vai continuar sendo a maior representação desse direito à liberdade individual, à liberdade da expressão. E veja a seguir os desafios no próximo governo da relação comercial Brasil-China. E ainda, FBI prende suspeito de mandar pacotes bomba a críticos de Donald Trump. Aguarde que nós voltamos em instantes. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. E o mercado brasileiro atrai os investidores chineses. As relações sino-brasileiras serão um desafio para o próximo governo. A Roseli trocou de carro há 2 meses. Encontrou um que cabia no bolso, mas ficou desconfiada com a origem, a China. Quando eu conheci, bati o olho, já adorei. Fiquei assim de boca aberta. O preço de cair o queixo. A concessionária em que a Roseli comprou o carro aposta na marca chinesa há 2 anos. A gente está pensando no futuro, né? A China cresce a passos largos e o produto chinês melhorou muito. O automóvel hoje já oferece muita qualidade e num custo muito baixo. Essa loja na região da Rua 25 de Março, principal centro comercial de São Paulo, tem em estoque cerca de 5.000 brinquedos. Pelo menos metade vem da China. A China acaba trazendo mais variedade e mais acesso ao consumidor para o nosso negócio, é inegável. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Para analistas de mercado, a cooperação com o país asiático é estratégica e será um dos principais desafios da política externa do país num próximo governo.
De janeiro a setembro deste ano, exportamos aos chineses mais de 47 bilhões de dólares e importamos cerca de 26 bilhões. A diferença entre esses valores dá um superávit, ou seja, um resultado positivo ao Brasil de cerca de 21 bilhões de dólares. O que saiu? Principalmente minério, soja e frango, e entraram produtos manufaturados, desde peças de automóveis e de telefonia, eletrônicos, até plataformas de perfuração e de exploração de petróleo. Empresas chinesas também demonstram interesse em estatais brasileiras, principalmente as do setor de energia. Para novos investimentos, para o crescimento da economia, nós dependemos ainda muito de capital internacional. E os investimentos chineses são sempre bem-vindos para a gente. Nos planos de governo dos candidatos ao Planalto, a China não é mencionada diretamente. Fernando Haddad, do PT, fala em fortalecer alianças com os BRICS, bloco que integra o país asiático. Jair Bolsonaro, do PSL, tem visão mais crítica sobre a China e quer estreitar os laços com outros países, como Estados Unidos e Taiwan. Qualquer um que assumir a presidência do país vai entender que a China, se não fosse pelos investimentos maciços da China no Brasil, a crise teria sido pior e muito mais brasileiros estariam desempregados. Thaís, então o próximo governo terá essa missão de fortalecer e preservar essa relação do Brasil com a China e também sair em busca de outros parceiros, de mais parceiros comerciais. A gente viu na reportagem como é que é a relação de troca do Brasil com a China. A gente vende semente, ou seja, a gente vende soja, pó de minério e qual era a outra coisa? Alumínio, agora nem lembro mais. E a gente compra plataforma de exploração de petróleo, carro, peça de carro. Então, assim, eles são nossos maiores parceiros comerciais, mas numa relação a gente tem superávit. Ah, tudo bem, a gente tem superávit, mas a gente vende um pacote de soja e compra uma plataforma de explorar petróleo. Então, o desequilíbrio já está aí. Essa briga, ela vai ter um perdedor e a gente já sabe qual é, somos nós, né? Tem um economista que diz muito assim, olha, uma coisa é você ter o mesmo problema e ser rico, outra coisa é você ter o mesmo problema e ser pobre. Então, os Estados Unidos brigar com a China, os Estados Unidos tem um PIB de 15 trilhões de dólares e a China tem de 12. O Brasil tem um PIB abaixo de 2 trilhões de dólares e a China tem de 12. Então, não é claro que tem que haver uma preocupação, porque a China está comprando tudo no mundo inteiro, não é entregar o país, tem que ter uma inteligência de política externa para lidar com isso. Agora, fomento para a indústria manufatureira no Brasil, que é o nosso maior parceiro da indústria manufatureira, é a Argentina, que está quebrada. Então, essa desigualdade, esse desequilíbrio já acontece. Quer dizer, o que precisa acontecer é trabalhar para o desequilíbrio diminuir e não para sumir com essa visão estratégica. É isso que tem que acontecer. E só complementando, o Brasil exporta, sobretudo, matéria-prima, coisa pouco processada, enquanto a China nos exporta inteligência. Tem inteligência, tem ciência, tecnologia, que é o caminho do futuro, o caminho que o Brasil está atrasado muito tempo para ter uma troca assim, que mesmo que a gente ganhe na conta, a gente perde na qualidade. E a Polícia Federal dos Estados Unidos prendeu hoje um suspeito de envolvimento no envio de pacotes-bomba para políticos e personalidades que criticam o presidente Donald Trump. O suspeito é César Sayoc, de 56 anos, registrado no Partido Republicano. Ele foi preso no estacionamento de uma loja em Plantation, na Flórida. A polícia apreendeu uma van cheia de adesivos, alguns deles retratando Donald Trump. Sayoc já foi detido pelo menos 8 vezes desde o início dos anos 90, uma delas por ameaça de bomba. As impressões digitais encontradas em um dos pacotes ajudaram a identificar o suspeito. Sayoc foi acusado de 5 crimes federais e pode pegar até 58 anos de prisão. Segundo a direção do FBI, os pacotes continham explosivos, não eram fraudulentos. These are not hoax devices. Também nesta sexta, foram encontradas mais 4 bombas, todas em agências dos Correios. Os alvos eram o comentarista da rede de televisão CNN, James Clapper, ex-diretor de inteligência nacional do governo Obama, os senadores Cory Booker e Kamala Harris e o bilionário doador
Tom Steyer, todos democratas. Desde o início da semana, 14 envelopes bomba foram encontrados no país. O presidente Trump afirmou que a violência política não pode se enraizar nos Estados Unidos. We must never allow political violence to take root in America. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, exigiu hoje que a Arábia Saudita revele quem ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita, em Istambul. Em discurso a integrantes de seu partido, em Ankara, Erdogan também pediu que seja divulgada a localização do corpo de Khashoggi. Um crítico das políticas sauditas e do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Sobre os envelopes enviados, né, para apoiadores do presidente Donald Trump, vale também destacar na investigação a rapidez com que se chegou a um suspeito, né? Parece que ficou muito rastro, né? Parece que deixaram muito rastro e o FBI é bom nisso, né? Eles são bons em fazer esse rastreamento. Agora, é um pouco a política da intimidação, né? Graças a Deus aqui no Brasil ainda não apareceu um doido que fica mandando bomba. As ameaças, elas são mais na rede social, né? Assim, até com uma certa dose de covardia, mas, enfim, é uma escalada letal da discussão política e da intolerância política. Parecia, poucos anos atrás, que tinha emplacado a ideia de que as divergências políticas merecem ser respeitadas. Quer dizer, você não precisa partir para essas coisas. Embora sejam atos individuais, quer dizer, seja provavelmente um maluco que está fazendo isso, etc., às vezes existe um certo caldo de cultura. Eu acho mais grave o caso da Arábia Saudita. Porque no caso da Arábia Saudita, tudo indica que o governante de fato do país, o príncipe MBS, como é conhecido pela sigla, que ele está envolvido, ou gente muito próxima dele, nesse assassinato horroroso, com um jornalista tendo sido esquartejado ainda vivo no consulado saudita na Turquia, e que torna essa coisa esquisitíssima. Quer dizer, o Erdogan, que é um governante não democrático da Turquia, extremamente autoritário, está acusando um regime muito pior da Arábia Saudita, que é um despotismo, que executa toda sexta-feira, que é o dia santo, tem execução lá. E uma vez que eu estava no aeroporto de Dubai, estava lendo lá o jornal, crucificações, gente crucificada. Quer dizer, é uma coisa muito esquisita. É uma barbaridade. Né? E hoje, sexta-feira, é dia dos nossos comentaristas darem sugestões de boa leitura. É a Estante JC. Thaís, qual livro você nos trouxe? Eu trouxe um livro do Humberto Eco, o Número Zero, que é um livro que foi lançado já há alguns anos. É um romance da história. Número zero é um termo que a gente usa no jornalismo para um jornal experimental, né, antes do lançamento do jornal, em que ele trata com muita coragem até o cinismo e enfim, o mau jornalismo e a relação desse mau jornalismo com a corrupção, com o governo corrupto. O livro está colocado na história em 1992, que foi quando começou a Operação Mãos Limpas. Então, eu acho que é provocativa a minha leitura, exatamente, né? Exatamente para quem está fazendo fake news, usando o jornalismo para fazer fake news, né? Eu acho que é uma boa leitura. É um excelente livro, eu também li, gosto muito. Já leu. E qual é a sua dica? Bom, na verdade, eu não fiz uma dica, me avisaram que o livro indicado seria um livro meu, então não sou eu que indico. Mas eu fiquei muito grato, o último livro que eu lancei, há poucos meses, A Pátria Educadora em Colapso, que são reflexões de quando eu fui ministro da Dilma Rousseff, durante 6 meses em 2015, ministro da Educação. Então, peguei o período em que o impeachment era uma possibilidade, até o momento que ele virou quase uma certeza. Então, uma tentativa de analisar uma situação que todo mundo errou. O Brasil parecia o alienista do Machado de Assis. Todo mundo errando, a oposição, o governo, os movimentos, e tentar entender, então, o que levou a esse processo que mais ou menos abriu toda essa caixa de coisas terríveis que estamos vivendo, ao mesmo tempo que a experiência da educação te indica alguns caminhos que podem ajudar o Brasil a crescer. Por exemplo, quase todas as notícias que nós tivemos hoje, elas introduzem a importância, por exemplo, da inteligência, da educação, inclusive para a questão-chave que a Thaís
aludiu, que é a área dela, que é a questão da economia. Se nós não crescermos o PIB, o Brasil não faz nada. Não vai para frente, não faz então, nada. Como que a educação contribui para isso? Porque se você tira as coisas óbvias, quer dizer, todo mundo tem que comer, tem que ter emprego, etc., educação isoladamente o insumo mais poderoso para se fazer um desenvolvimento econômico. Né? Rapidamente, a gente tem falado muito do crescimento da economia através da produtividade, ou seja, a gente precisa ser mais eficiente. Né? E o insumo mais fundamental da produtividade é exatamente a educação. Não vai ter milagre, né, professor? Esse é um processo de médio e longo prazo, mas a gente já está atrasado. Pela educação, né? Ótimas dicas de vocês. E veja em instantes, Mostra de Cinema em São Paulo exibe filmes em realidade virtual. Todos os detalhes nós vamos mostrar já já, não saia daí. Estamos de volta e vamos ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O Divaldo diz: hoje censuram, reprimem o pensamento e expressão democráticos. E amanhã, o que será? Tempos sombrios. A Marluce Fagotti que diz: houve propaganda sim, eu vi panfletos na minha universidade. Sejamos justos e éticos com nossa cadeira. E a Juliana Manso, que diz: um país que não investe em ciência e tecnologia está fadado ao fracasso. Sr. Janine, qual você falam muito de educação. É claro que panfletagem, enfim, pode existir, mas não quer dizer que seja necessariamente uma coisa conduzida pela universidade ou por algum movimento. Você não tem controle sobre onde papéis são jogados ou algo do gênero. Agora, minha grande preocupação é, primeiro, com a censura que isso sinaliza e, segundo, com a desimportância que está sendo dada à ciência e tecnologia. Sem isso, o país realmente não se desenvolve, é onde o Brasil está batendo pino há décadas. Ou nós vamos ter um desenvolvimento forte nisso, ou o Brasil vai ficar realmente para trás e vai ser muito difícil recuperar esse atraso. Avançar, né? A gente tem um desafio enorme aí, que é a questão fiscal, que é da capacidade do Estado em fazer investimento, por exemplo. Né? Se a gente não consegue ter essa poupança, nós vamos ter que contar com investimento privado, inclusive para ciência e tecnologia, né? Sem a presença do Estado como indutor desse processo. E o investimento só vai chegar aqui para valer na hora que ele perceber que há um equilíbrio na gestão das contas públicas, na gestão do orçamento público federal, estadual e municipal. Então, a necessidade, ela está aí, ela é uma prioridade, mas ela só vai acontecer se a gente fizer o mínimo da lição de casa. Não tem como fazer mágica. É isso aí. Agora a gente muda de assunto, vamos falar um pouco de cinema, porque pelo segundo ano acontece em São Paulo o Festival de Realidade Virtual, paralelo à Mostra Internacional de Cinema. A repórter Luísa Moraes acompanhou algumas sessões no espaço montado no Cine Sesc. Luísa, boa noite para você. Assistir filme com transmissão em 3D realmente nos traz outras sensações, não? Com certeza. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Os roteiros, as sensações, as experiências são diferentes. E o público contou pra gente como é. Vamos ver? No anexo do Cine Sesc, o desafio de entrar na Sala de Giz. Uma tradução, assim, literal, da instalação Chalk Room, do chinês Xin Xin Wang e da cineasta e cantora norte-americana Laurie Anderson, mais conhecida dos brasileiros pelo filme Sete Cachorros. Ela sempre faz coisas muito boas, eu acredito que vai ser muito bom. É isso, a minha expectativa é essa. É uma experiência solitária. O público interage com a ajuda de 2 controles e óculos de realidade virtual. Pode ser assim, meio confuso no começo, já que é um ambiente totalmente novo. Dá até para se perder com tantas opções e apelos visuais. Tem um espaço aberto que você pode ir voando, explorando todo o local lá. A gente já gosta das experiências normais. Essa aqui, como a gente pode interagir, né? Fica cada vez mais divertido. E você participa, e você entra em salas, então acho que isso é um ganho, né? Porque você pode fazer um mergulho mesmo dentro da obra. Agora, se você quiser assistir a seleção de curtas, 21 no total, tem esse outro espaço. É só reservar o ingresso.
Bom, gente, as sessões são diárias, das 2h30 da tarde até as 9h30 da noite. São de hora em hora. E os ingressos de graça têm que ser retirados no mínimo 1 hora antes. Eles são super disputados. Bom, os curtas vão até quarta-feira, quando encerra o 42º Festival Internacional de Cinema. Já aqui no anexo do Cinesesc, na Rua Augusta, vai até o dia 16 de dezembro. Vale a pena, porque a alma fica bem contente e a arte faz muito bem pra gente. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Boa noite para você. Tem que se programar, né? Ô, Joyce, eu acho que eu ia ter uma crise de labirintite. Pois é, não gosto de negócio filme desse, 3D? com realidade virtual. Eu gosto de cinema mesmo, de ir com meu marido, comer pipoca, dar beijinho, tirar o sapato. Essa coisa muito modernosa. Professor Renato, tem ido ao cinema? Olha, menos do que eu ainda? gostaria. Eu vou muito no Reserva Cultural, vou muito ver os filmes lá. Como eu sou atualmente presidente da Aliança Francesa, eu vejo o Festival Varilux, que eles fazem todo ano, procuro ver os filmes franceses, outros filmes, mas eu tenho um fascínio pelas novas tecnologias, tenho um certo fascínio por isso, podendo ver. Hoje mesmo, eu estava olhando um desse negócio que você coloca o celular dentro e dá uma visão 3D, é muito divertido. É interessante mesmo. Thaís Herédia, professor Janine, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Já espero na próxima. E nós encerramos essa edição lembrando da importância do voto consciente. No domingo, mais de 147 milhões de brasileiros irão às urnas nesta histórica eleição. E estará nas mãos de todos nós, eleitores, o futuro do nosso país. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela companhia e nós nos encontramos no domingo no programa De Olho no Voto. Até lá!